diante de cada tribulação e diante de cada circunstância, está atrelada a uma promessa de Deus em transformar a dor em vitória. As duas epístolas de Pedro, se pudéssemos lê-la de uma vez só e unir os pensamentos e o ensino que o apóstolo está trazendo à igreja, se resumiria numa única tese: nós, como humanos que somos, estamos sujeitos a toda sorte de dor, mas essas dores têm em si mesmas um potencial de transformação latente, de redundar em glória, em honra e louvor ao Senhor. Algo que impressiona na fé cristã é que, mesmo que a vitória aos olhos humanos não seja aquilo que se espera, como a cura, como a conquista, como a prosperidade, a dor, o sofrimento, a tribulação tendem a nos fazer enxergar as possibilidades, e isto gera em nós esperança, e a esperança por si só já glorifica a Deus. O apóstolo Pedro disse que todo o nosso sofrimento redunda em experiência, e essas experiências vão nos amadurecer, de tal maneira que, por meio do amadurecimento, desenvolvemos o que a Bíblia chama de domínio próprio. E este domínio próprio, então, que é o controle do alto sobre as nossas intenções, sobre as nossas reações, vão redundar em louvor, em honra e glória ao nosso Pai Celestial. É o que diz a sua primeira epístola, no capítulo 4, no versículo 13, quando o apóstolo Pedro diz assim: alegrai-vos. Alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Ou seja, o apóstolo Pedro está entendendo que, ainda que nos sobrevenham provações, ainda que nos sobrevenham situações complicadas, ainda que muitas vezes a nossa capacidade de discernir as circunstâncias não seja suficientemente hábil para entender, e quantas vezes você e eu ficamos perplexos assim: como assim, Senhor? Ou então diríamos: por que agora? O apóstolo Pedro vai dizer: alegre-se. Há um contexto específico nesta relação de alegria no meio do sofrimento, porque Pedro está dizendo: há momentos em que nós sucumbiremos a sofrimentos por amor a Jesus. Muitas vezes, quanto mais nos detivermos no caminho de obediência, quanto mais nos centrarmos nas possibilidades de aprofundar o nosso relacionamento com Deus, poderá ser que, na reação do mundo, na reação do inimigo, nós sejamos jogados contra provas, dificuldades, e o próprio apóstolo Pedro usa a palavra insultos. Quantos de nós já nos sentimos insultados? Insultados, como no versículo 12 está escrito, pelas circunstâncias, pelas ameaças, insultados pela contrariedade, insultados algumas vezes por injúrias, por difamações, só porque nós estampamos no rosto um sorriso e uma esperança, porque Cristo reina em nosso coração. E aí o que Pedro diz então? Alegre-se, alegre-se. Mas no versículo 15, Pedro mostra o contraditório. Pedro mostra o perigo que nós corremos como humanos quando ele diz: mas se porventura alguém por acaso vier a sofrer como um homicida, como um infiel, como um mentiroso, isso sim é uma colheita pelas escolhas que você fez. Mas ao contrário, se o seu sofrimento, se a sua dor não é pela culpa,
não é por uma intervenção do mal na sua vida. Pedro diz: que maravilha saber que você está se tornando participante do sofrimento daquele que antes de tudo sofreu por você. Alegrem-se. Alegrem-se no meio do sofrimento, porque o sofrimento nos torna cada vez mais parecidos com Jesus. Como Jesus sofreu? Essa seria a pergunta que precisamos fazer aqui ao texto, quando Pedro, também Paulo faz essa referência, quando Paulo diz assim: quero me tornar participante dos sofrimentos de Cristo, se isto me tornar igual a Ele. Ou seja, Paulo tinha em mente ser tão parecido com Jesus, mas não estava dentro do escopo deste desejo de Paulo fazer milagres como Jesus, andar sobre as águas como Jesus. Não tinha interesse no sentimento, na intenção do apóstolo Paulo, expulsar demônios como Jesus fez, curar enfermidades, tornar o seu nome conhecido. Não. Surpreendentemente, o que Paulo queria para tornar-se igual a Jesus era que eu sofra como Ele. Parece-me que hoje alguns de nós ainda insistimos em querermos ser iguais a Jesus, andando sobre as águas, expulsando demônios, curando enfermidades com as nossas próprias mãos, tornando o nosso nome conhecido, mas poucos de nós estamos prontos para alegrarmos-nos com o sofrimento de sermos levados à nossa cruz, pregados naquele madeiro, para que então finalmente sejamos iguais a Ele. Este momento, quando nós vamos nos sentar à mesa do Senhor, é um momento que precisa redundar em alegria. Não pode ser um momento fúnebre, não é aquele momento funeral, não. É um momento de gozo, é um momento de celebração, porque Ele venceu a morte. Mas é ao mesmo tempo um momento em que nossa mente é lembrada, o nosso coração é constrangido para o fato de que, se quisermos herdar tudo aquilo que nos foi prometido em meio ao sofrimento, precisamos agradecer a Deus por Ele nos estar fazendo semelhantes a Jesus, passo a passo, degrau a degrau, experiência após experiência. Eu quero ser igual a Cristo. Por isso, quando nós tivermos de encarar o sofrimento, ou mesmo quando nós já estamos atravessando o vale da sombra da morte, lembremos-nos de que há um propósito nisto. E como citou o Rick, a frase de A.W. Tozer: há coisas boas da parte de Deus que só podem vir depois de atravessarmos e enfrentarmos o sofrimento. Veja a ressurreição, veja a redenção dos nossos pecados. Tudo isso só é possível, tudo isso é uma realidade porque alguém morreu na cruz. O meu Jesus sofreu para que eu recebesse todas as coisas boas que o céu preparou para mim. Assim também nós hoje podemos ter a certeza, a plena convicção de que as mais preciosas promessas de Deus para você virão mediante a sua perseverança, a sua alegria de ter a certeza de que eu estou me tornando igual a Jesus. Glorifique a Jesus nesta manhã, sentado à mesa conosco, ao receber os elementos desta ceia, o cálice e o pão, glorificando ao Senhor, dizendo: Senhor, continua formando, continua lapidando, continua aperfeiçoando em mim o caráter de Jesus. E se porventura eu estou passando por algum vale, se eu estou enfrentando face a face uma dor tão grande, que tudo isto apenas tenha um propósito: transformar aquilo que eu sinto em glória ao teu nome, para que todos saibam quem tu és. Isso torna você apto a sentar-se à mesa com o Senhor? Esta mesa está servida, esta mesa está posta.
E Ele convida a sentar-se a ela, todos os que estamos dispostos e desejosos de sermos iguais a Ele. Iguais a Jesus. Alegrem-se por passarmos por sofrimento, por tribulação. Não que nós queiramos, ninguém deseja sofrer, isso seria uma insanidade. Mas nós precisamos aceitar com resignação. Há diferença nisso. Eu não preciso sair pelas ruas aí procurando sofrer. Eu não preciso me tornar um homicida para colher sofrimento com as minhas próprias atitudes. Não, eu não busco sofrimento, eu não quero sofrimento. Deus me fez com um instinto de autoproteção, de autopreservação. Mas o que me torna diferente é porque o Espírito Santo me capacita a aceitar, a admitir, com resignação, com submissão, com sujeição, com obediência, e dizer: Pai, se Tu estás me tornando igual a Jesus, eu aceito, eu quero, eu estou pronto, para que nós sejamos cada vez melhores. Se isso é uma realidade na sua vida, é porque Jesus já faz parte do seu coração. Ele reina em você. Você já tomou a sua decisão por seguir a Jesus, obedecê-lo plenamente. Este momento é para aqueles que, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, têm decidido todos os dias tomar a sua cruz, assumir o seu papel, assumir o seu caminho e seguir a Jesus. Se nós seguimos a Jesus, sentemo-nos, portanto, à mesa com Ele nesta hora e glorifiquemos o nome do Pai em qualquer circunstância. Pois o sofrimento, a dor que enfrentamos, tem o poder de nos transformar à imagem do Filho de Deus e nos fazer alcançar a estatura de homem perfeito. É para lá que vamos. É lá onde eu quero estar. Vamos juntos? Vamos juntos tornarmos-nos iguais a Jesus? Eu convido os diáconos a posicionarem comigo, para que juntos possamos distribuir e celebrar este momento que nos torna participantes da glória do Senhor, por meio da identidade dele sendo formada em nós. Cantemos. Graças dou, meu Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me
nasceu no coração de Deus. Um amor tão grande, um poder tão imensurável, uma graça absolutamente incondicional, uma misericórdia sem fim, atributos de um Deus maravilhoso e incomparável. Não há outro como Ele. Por isso é tão bom, num momento como este, lembrarmos-nos que tudo que somos, tudo que temos e tudo que fazemos vem dEle, é dEle e redunda em glória para Ele. Toda a nossa dor, todo o nosso sofrimento há de se transformar em glória, honra e louvor ao nosso Deus. Ele morreu na cruz por nós e por isso somos redimidos, fomos acolhidos como filhos de um Pai perfeito e amoroso. Tudo isso porque um sangue foi derramado, um corpo foi pregado na cruz. Graças damos ao nosso Deus celestial por isso, por Jesus. E em memória ao que Cristo fez por nós, com o coração profundamente grato e transbordando de alegria, comamos juntos este pão e bebamos este cálice em nome de Jesus. Sim, Senhor, por tudo que és e pelo que tens feito, damos graças ao Senhor. O teu poder, só o teu poder, para nos transformar no que éramos sem Jesus, naquilo que somos com Jesus, até que nos tornemos como Ele. Obrigado, Senhor, por esta manhã, por este primeiro culto de bênçãos, de alegria, de compartilhamento, de celebração. Que o Teu Espírito Santo cele em nosso coração aquilo que o Senhor semeaste agora, para que haja fruto e colheita de honra e glória ao Teu nome, por amor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar de pé e vamos louvar o Senhor com um cântico especial. Diga assim com o meu coração. Com meu coração e meu louvor, as nossas céus, hoje, Senhor, graças dou, sempre a Ti graças dou, graças dou.
Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, a consolação, a comunhão, a direção, o enchimento do Espírito Santo transborde em nós, para o mundo todo onde passarmos. Não só aqui onde nós estamos, mas por todos os lugares. E não só agora, mas para todos sempre, até a volta de Jesus. Amém e amém. Não se esqueça de dar um abraço no seu irmão e desejar um restante domingo abençoado por Deus. E até a noite, 7 horas, para mais um momento de louvor e adoração ao nosso Senhor.